Eu tenho uma pergunta para você. O que une industriais e sindicalistas? O PT e o centrão empresarial? A esquerda retardada e a direita chucra? A resposta é a paixão pelo nacional desenvolvimentismo. Esse bicho estranho une o discurso nacionalista, que mexe com os brios da pátria, e a fé no papel do Estado intervencionista e indutor do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. Os nacionais desenvolvimentistas acreditam que o Estado deve defender a indústria nacional e criar reserva de mercado para que as empresas brasileiras possam prosperar. Também acreditam em transformar o Estado no responsável pelos grandes investimentos em infraestrutura e controlador das grandes empresas estatais que zelam pelos interesses estratégicos do país, como energia, telecomunicações e petróleo. O governo Lula vem dobrando a aposta nesta teoria furada e ultrapassada, que foi devidamente sepultada no início dos anos 80 do século XX. A Revolução Liberal, liderada por Margaret Thatcher na Inglaterra em 1979 e Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1981, promoveu a abertura econômica, a privatização, desregulamentação dos mercados. A onda liberal chacoalhou os países ricos e emergentes, gerando um ciclo extraordinário de reformas que impulsionaram o aumento do comércio internacional, geração de riqueza e redução da pobreza. Infelizmente, o Brasil permaneceu à margem desse processo. Onde falhamos na construção da narrativa capaz de convencer os brasileiros da virtude da abertura econômica, do limite do poder do Estado e do zelo pelos fundamentos da democracia e da liberdade. E para falar sobre esse assunto, Panorama recebe hoje Lucas Berlanza, diretor-presidente do Instituto Liberal e articulista. Lucas, muito bem-vindo ao Panorama. Obrigadíssimo, Luiz Felipe, é uma satisfação, minhas saudações a quem nos assiste, a Brasil Paralelo e a você, a quem agradeço pelo convite. Muito obrigado, Lucas. Antes da primeira pergunta, um recadinho para você. Você já conhece o Brasil Paralelo? Se não, se inscreva no nosso canal, você vai ter acesso a documentários, a filmes, a cursos, tudo o que você precisa para ter o que eu chamo do entretenimento saudável e educativo. Lucas, esse texto da introdução mostra uma coisa interessante, né? O Brasil tem essa paixão pelo nacional desenvolvimentismo e isso parece que aglutinou esse centrão empresarial, com o PT, sindicalistas, industriais. É possível criar o Brasil liberal, o Brasil que acredita na economia de mercado, num país que está dominado por uma narrativa baseada nesse contexto que precisamos de nacionalismo e o Estado indutor do desenvolvimento econômico? Olha, Luiz Felipe, primeiro eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. A tradição antiliberal brasileira, ela é muito antiga, é muito enraizada, e ela sempre teve o seu império sobre as consciências e sobre as nossas instituições políticas. Se a gente fizer uma recapitulação, o pombalismo, na época ainda do governo português, o patrimonialismo que nos acompanha como cultura política desde sempre, é a regra, é a tônica, essa confusão do público com o privado. Depois, no Império, o escravismo que está como subjacente às instituições políticas, apesar de elas serem concebidas com uma narrativa liberal e com forças políticas liberais, partidos inspirados pelo liberalismo do século XIX, mas depois, com a proclamação da República, positivismo, florianismo, hermismo, o tenentismo que tinha um componente autoritário também, castilhismo no Rio Grande do Sul, o vaguismo que é um derivado, o autoritarismo nacionalista, Oliveira Viana e companhia, enfim, os militares, depois o autoritarismo instrumental, linha dura e, por fim, o lulopetismo. Então, essa tradição antiliberal é enraizada, ela é muito poderosa, ela tem por origem esse cartorialismo burocratizante que vem da época da colonização ainda. Então é natural que essa cultura tenha um poder muito grande sobre as nossas consciências e sobre a formação do imaginário brasileiro. Mas isso não significa dizer que o Brasil não tenha também uma tradição liberal relevante e que quase em todos os momentos da nossa história, com exceção talvez ali do Estado Novo, em que a gente tem
por questões materiais, era um regime mais autoritário que o Brasil viveu até hoje, a gente tem o maior eclipse dessa tradição, mas ela sempre esteve presente e ela obteve realizações. Não é uma tradição que tenha sido inócua, que tenha estado o tempo inteiro apenas batendo na situação e que não tenha alcançado nada. Ela conquistou realizações no Império, apesar da escravidão, apesar dos elementos patrimonialistas. A construção do Brasil como nação independente, das suas primeiras instituições políticas, dos seus pilares institucionais, de um sistema representativo, ela foi feita sob uma narrativa liberal, sob uma ótica liberal. A gente pode pegar a literatura de Silvestre Pinheiro Ferreira, que falava da representação das ideias, dos interesses no sistema representativo, e o Império conseguiu fazer isso. Isso se perde um pouco com a proclamação da República, com o positivismo, mas o Império conseguiu fazer isso. Assentou instituições no segundo reinado, sob uma ótica liberal. Na República, apesar dos retrocessos autoritários, por exemplo, Rui Barbosa, na República Velha, consegue fazer a liberação da criação das sociedades anônimas. É uma conquista econômica, institucional que o Brasil obteve na República. Os liberais conseguiram evitar, apesar das práticas autoritárias da República Velha, que a Constituição republicana fosse apenas uma cópia do que os positivistas queriam que ela fosse. Os liberais conseguiram fazer daquela Constituição uma Constituição que tinha princípios liberais. Depois, os liberais conseguiram certamente evitar, no período da República Populista, certamente, sem sombra de dúvidas, eles conseguiram evitar umas 2 ou 3 ditaduras que poderiam ter aparecido ali. Foi um período ruim, um período de prevalência do varguismo, mas eles certamente, na luta deles, conseguiram evitar coisas piores que poderiam ter acontecido ali no meio, políticos populistas que poderiam ter implantado ditaduras naquela circunstância. Certamente os liberais conseguiram evitar. Os liberais, bem ou mal, apesar do regime autoritário de 2 décadas que os militares impuseram, esse legado de uma tradição liberal que tem relevância no Brasil fez com que aquela ditadura fosse uma ditadura envergonhada, que funcionava com bipartidarismo, constrangido, mas um bipartidarismo, com alternância de governo. Era um regime autoritário, mas mudava de governo, né? Então, obteve-se alguma coisa ali e depois, evidentemente, a gente pode falar de plano real, lei de responsabilidade fiscal, as reformas liberais que, bem ou mal, foram aprovadas, muito timidamente, aquém do que o Brasil precisa que seja feito, mas foram. Então, os liberais sempre tiveram aí, sempre lutaram, sempre persistiram e conseguiram fazer alguma coisa. No seu texto de introdução, você ressaltou o que você falou como a Revolução Liberal de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e foram efetivamente lideranças que foram influenciadas por teses liberais, tanto da escola de Chicago quanto da escola austríaca, a Margaret Thatcher pelo Hayek, Reagan pelo Milton Friedman. Antes deles, nós tivemos o caso da ditadura chilena do Pinochet, que teve a atuação dos Chicago Boys, mas é preciso salientar que antes deles poderem fazer o que eles fizeram, nós tivemos um trabalho de décadas realizado por intelectuais que difundiram essas teses. O Hayek fundou ali no pós-guerra, num período em que nós tínhamos, não só no Brasil, mas no mundo, uma prevalência do discurso intervencionista e estatista. O liberalismo estava em profundo descrédito, ninguém acreditava nas instituições liberais, na economia liberal, o discurso totalitário ganhava força. Não era nem só uma questão de nacional desenvolvimentismo, nacional populismo, como esse que você mencionou, que une no Brasil reacionários chucros, a esquerda sindicalista. Não, era totalitarismo mesmo, aberto. As instituições liberais estavam completamente em descrédito. Nesse momento tão escuro do liberalismo no mundo, tão sombrio para o liberalismo no mundo, intelectuais como Hayek se uniram na Sociedade Montpellier, final dos anos 40, para organizar a defesa intelectual do liberalismo, e um empresário, Anthony Fisher, inclusive tinha relação com a aviação também. O Anthony Fisher perguntou para o Hayek: o que você acha de eu entrar para a política, me candidatar e tentar levar as ideias liberais, né, para adiante? E o Hayek falou: é claro que é importante, fundamental que a gente tenha os políticos que levem a coisa para frente, que vão trabalhar dentro do sistema representativo para levar a nossa agenda adiante. Mas o Hayek falou: mas antes disso, e como substrato disso, como base, alicerce para que isso tenha
resultados, é preciso interferir nas ideias, é preciso lutar nas ideias e atuar nas ideias. Então você que tem recursos, antes de você querer ser candidato, funde uma instituição que ajude a difundir culturalmente, junto às lideranças intelectuais, junto ao público, aos formadores de opinião, assim chamados formadores de opinião, essas nossas ideias. Nós perdemos essa batalha da narrativa das ideias, né? Porque, veja só, vamos fazer por etapas, como você bem fez esse levantamento da história do Brasil. No Império Brasileiro, nós tivemos uma safra de estadistas liberais extraordinária, né? Por exemplo, a escravidão no Brasil acabou graças à luta do Joaquim Nabuco, entre outros, né? Mas Joaquim Nabuco liderando no fronte político e nunca foi... E um processo suprapartidário. Suprapartidário, que lógico. É sempre bom lembrar também que o chamado Partido Conservador também era um partido liberal. Sim. A literatura deles eram os liberais do século XIX. Exatamente. E João Alfredo Correia de Oliveira, que foi isso aí. Foi lá na Lei Áurea, capitaneou, era do Partido Conservador. E mesmo o jeito antes, né? Por exemplo, começamos, por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil começou com várias leis, né? A lei do ventre livre, né? Depois tivemos a proibição do tráfico, enfim, as coisas vieram andando. E nós conseguimos acabar com a escravidão no Brasil por mão de um liberal, mas isso nunca foi dado devido crédito. Todo mundo só critica. Ah, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Mano, nós não tivemos guerra civil, nós não tivemos o colapso do sistema como teve nos Estados Unidos. Então, assim, as virtudes dessa obra liberal, ela não é contada na sala de aula. Ela não faz parte da nossa história. Nós não temos orgulho dos nossos pais fundadores, dos nossos founding fathers, né? Então, quando você pega o Império, que produziu uma safra enorme de estadistas, a gente está aqui mencionando Joaquim Nabuco, mas tem o Zé Bonifácio, que era uma figura extraordinária. José Bonifácio, efetivamente, ele era um founding father brasileiro. Exatamente. Participou lá da independência. E já na independência ele defendia que era preciso fazer muito mais do que apenas uma independência política. E sim também uma reforma social que contemplasse, por exemplo, a libertação dos escravos. Isso em 1820, ele estava falando nisso. Não, a própria... Quando os founding fathers dos Estados Unidos, muitos deles não falavam nisso, não chegavam nesse departamento. A própria lei eleitoral, o Brasil tinha um número de eleitores maior que a Inglaterra, uma época. Então, assim, nós fizemos várias coisas. Uma liberdade de imprensa extraordinária. Aliás, os ingleses ficavam chocados com a liberdade de imprensa no Brasil e o jeito que caricaturavam, por exemplo, Dom Pedro II, etc., dizer, mas isso nem na Inglaterra era proibido, né? Esse grau de... vamos dizer assim, liberdade em satirizar o imperador, né? E Dom Pedro II, que foi certamente, o Gladstone disse que ele foi o maior monarca da sua época, numa época que tinha a Rainha Vitória e outros. Então, nós temos uma carga histórica extraordinária de feitos, mas que jamais isso se transformou numa narrativa na sala de aula, no ideário nosso, né, histórico. Por que isso? Bom, a difusão das ideias também depende de quem ocupa espaços. Quem ocupa espaços em que o imaginário possa ser construído e possa ser exposto. E quem ocupou os espaços de expressão do imaginário majoritariamente no Brasil foi a chamada esquerda, a quem não interessa reconhecer esses méritos. A origem desse problema está em quem ocupou esses espaços de difusão do imaginário, de expressão da cultura na arte, na universidade, na academia. Quem ocupou esse espaço foi a inteligência de esquerda. Também, nas últimas décadas, isso se deve ao fato de que a direita, até o liberalismo, por paradoxal que isso pareça, ficou associado ao regime militar. Então você tem na Nova República, esse regime que nós vivemos hoje, vivíamos, eu já não sei mais se a gente pode dizer que a situação atual é igual à situação das primeiras décadas da Nova República, dado o desbalanceamento dos poderes hoje, mas deixando isso de lado, esse regime ele nasce com um mito fundador de que os que lutavam contra a tirania, lutavam contra o autoritarismo, estão chegando ao poder e implantando a democracia e um Estado cidadão, um Estado social que vai beneficiar os marginalizados, vai beneficiar os sofridos. Quem são esses líderes que lutavam pela democracia? Muitos deles não lutavam por democracia coisíssima nenhuma. Né? A gente pode colocar aqui tanto a esquerda de fato, como políticos que capitanearam o processo de redemocratização, que bom que eles fizeram isso, mas que eram políticos egressos do varguismo, e que era Vargas senão um ditador,
A gente pode falar aqui de Tancredo Neves e companhia, que são políticos que nascem da égide do varguismo. A cultura política da qual eles saem não é uma cultura democrática, é uma cultura de formação autoritária e populista. Então são essas pessoas que chegaram ao poder como heróis que lutaram contra a ditadura, contra o tirano, que eram os militares, e implantaram esse Estado cidadão. A narrativa ficou com eles. Junto com eles, todo esse cabedal intelectual da academia, que já vinha se gestando antes dentro da universidade, mesmo durante o próprio período do regime militar, isso fez com que essa narrativa colasse, dominasse, e os liberais ficassem associados ao regime militar. Também em função do fato de que, é verdade, a história não é bonitinha, a história não é linda, a história não é colorida. Houve figuras ligadas ao pensamento liberal que cooperaram com o regime militar. Sim, mas o ponto é que, do fim do Império até essa ascensão da esquerda, era praticamente o conservadorismo e o liberalismo. E os Oliveiras Viana da vida que não gostavam também de dar o devido crédito, né, a esses acontecimentos da nossa história. E eu penso o seguinte, depois vem, como você disse, a República. A República começa como um golpe de Estado autoritário, positivista, militar. E nós temos os dois primeiros presidentes, que é um desastre total, que é Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Finalmente, em 1894, temos aí vamos dizer assim, a velha República Civil, começa com Prudente de Moraes. E aí nós temos três grandes presidentes liberais, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, né? E Rodrigues Alves tem um episódio muito importante que os cafeicultores pedem a intervenção do Estado no mercado de café, que é a Convenção de Taubaté, e Rodrigues Alves se recusa, né? Então, é a primeira vez que o setor privado pede o intervencionismo do Estado para regular o mercado de café, e aí já começa esse lado empresarial buscando sempre o Estado para defender os seus interesses. E aí, de novo, por que nós não conseguimos avançar com essas reformas liberais, né? Então, a primeira chance que nós perdemos, eu vejo, é nessa janela da República Velha. E que isso vai culminar, como você bem colocou, no varguismo. A janela da República Velha e talvez também no final do Império, quando o Visconde de Ouro Preto estava como o que seria o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, do gabinete, ele tentou empreender algumas reformas institucionais, políticas, que levariam a uma maior descentralização. O verdadeiro federalismo era uma bandeira, né? Isso, e o golpe republicano interrompeu esse processo. Também interrompeu o processo de integração dos libertos à sociedade, de integração dos libertos no sentido da propriedade privada, do trabalho, ajudou a criar um bolsão de miseráveis, isso. Então, ali também a gente perdeu uma janela. Depois, sim, na República também a gente perde uma janela, embora os elementos humanos que fizeram o que fizeram não colaborassem muito, mas a Revolução de 30 poderia também ter sido levada para uma direção melhor, né, do que ela foi. Depois perde-se outra janela, eu diria, apesar de ter sido um golpe de 64, a derrubada de João Goulart, a gente tinha ali uma chance de um discurso mais liberal também chegar ao poder com a UDN, era a chance da UDN de fato chegar ao poder, porque quando ela chega ao poder antes, ela chega com Jânio Quadros, que não era udenista de maneira nenhuma. Ali também a gente perde uma janela em 89, quando o Collor chega lá e trai o próprio discurso, né? Então, apesar de fazer abertura econômica e tal, a gente deve muita coisa ao trabalho que ele fez no governo dele, apesar de tudo. Apesar do confisco de poupança, a gente deve muita coisa a ele. E aí nós perdemos, para mim, a maior das todas as oportunidades, que foi justamente essa aqui de 1980, porque aí não é uma oportunidade do Brasil, é o mundo inteiro adere ao cardápio das reformas liberais. Infelizmente, né? Como dizia o Roberto Campos, nós fizemos a Constituição antes da queda do Muro de Berlim. É verdade. O ponto, né, Lucas, é que passaram-se 8 anos antes da Constituição de 1988 ser promulgada, dos efeitos benéficos do que foi a Revolução Liberal, né? Porque a gente está falando que Thatcher assume o poder em 79, o Reagan em 80, né, eleito em 80. Então nós temos 8 anos mostrando o que é isso. Isso parece que passa assim, o Brasil vive numa bolha, né? Não percebe o que está acontecendo no mundo.
vem a Constituição de 88, né? Que, aliás, tinha artigo constitucional para regulamentar a taxa de juros em 12% quando a inflação... Um país fechado, fechado, hiperinflacionário, com aqueles governos plano cruzado e companhia se sucedendo. O impacto dessa transformação global não chegava aqui da mesma maneira que chegava em outros países. E essa foi a grande oportunidade que nós perdemos, né? Aí que nós devíamos ter feito abertura econômica, incentivado esse nosso empreendedorismo a lutar com o mercado sem a ajuda do governo, cortar subsídio, desregulamentar a economia, tudo aquilo que privatização, tudo que nós acabamos só fazendo muito tempo depois, em 1994, com o Plano Real e no governo Fernando Henrique, né? Então nós perdemos essa janela. Agora, por que isso? Por que eu estou dizendo, até agora a gente falou de oportunidades que teve doméstica, no mercado doméstico, as chances que nós perdemos. Mas aqui não, era o Brasil em dessintonia com o mundo. Como é que você faz uma leitura específica desse momento histórico onde nós chegamos na encruzilhada da história e pegamos o caminho errado? Mas eu acho que é mais ou menos como eu já disse, é a questão da prevalência das forças que vigiam e que controlavam a narrativa e de muitas maneiras ainda têm a condução de esferas relevantes de expressão do imaginário, elas carregam a coisa nessa direção. O legado desastroso da reta final dos governos militares também conta para isso. Então, os interesses e os formadores do imaginário prevaleceram, essa direção entre eles prevaleceu, infelizmente. É claro, esse trabalho de formação de um núcleo de pensamento liberal a ser divulgado com mais vigor, com um alastramento mais efetivo, esse trabalho já começou a ser feito ali no começo dos anos 80 pelo próprio Instituto Liberal, o Donald Sturt Jr., que fundou o Instituto com essa intenção de fazer essa difusão cultural, mas era uma divulgação muito restrita, divulgavam-se livros, né, tentava-se atingir determinadas lideranças, era um começo de uma resistência, cujos efeitos mais sólidos eu acho que a gente vive hoje, nessa década de 2010, em que a gente viu uma erupção de vozes defendendo o liberalismo em reação ao esgotamento do ciclo, do primeiro, infelizmente primeiro, a gente hoje tem que dizer isso, né? Do primeiro ciclo lulopetista, e nós estamos em mais um, né? Naquele momento a gente viu uma erupção de ideias liberais que só foi possível porque um trabalho de germinação foi começado pelo Instituto Liberal. Antes disso, os liberais brasileiros se perderam na falta de contato com a teoria liberal exterior. Isso não foi uma coisa que começou nesse período dos anos 80, esse isolamento do Brasil com o exterior. Na época ali da própria UDN, havia uma limitação no acesso que os políticos e os intelectuais da UDN tinham ao pensamento liberal como ele era desenvolvido no exterior. Escola de Chicago, escola austríaca, esse tipo de teoria não chegava com a mesma força na UDN. Você tinha uma ou duas figuras, professor Eugênio Goudin, falando sobre esses autores, entrando nesses fundamentos. O resto, isso não chegava. O próprio Lacerda, a influência dele... para a gente não dizer que era um isolamento total, a influência dele era a experiência alemã. A experiência alemã da democracia cristã alemã, do ordoliberalismo. Mas defendia o monopólio do petróleo, né? Então, assim, não chegou, havia uma redoma. Havia uma redoma, embora o Lacerda tenha mudado de opinião sobre isso várias vezes, né? Sobre o petróleo. Às vezes indo contra o UDN, às vezes indo a favor, às vezes até discutindo com Vargas, enfim. Então isso aí oscilou bastante. Mas essa relação com a teoria liberal estrangeira, ela sempre foi deficitária, e isso começou a mudar com o trabalho do IEL, hoje a gente sente os efeitos disso, né? Infelizmente são coisas que levam tempo. É o caso que eu estava falando no começo do Anthony Fisher. O Anthony Fisher seguiu o conselho do Hayek de fundar um instituto para divulgar as ideias liberais, fundou o Institute of Economic Affairs em 1955, e Margaret Thatcher fez parte dos bancos do Institute of Economic Affairs. Ela estudou o liberalismo lá, aprendeu a obra do Hayek lá e implementou essa agenda no seu governo. E levou essa turma para fazer a política econômica do seu próprio governo. Agora, você mencionou numa figura liberal que eu tenho muito apreço, que é o Eugênio Goudin. Na verdade, nós tivemos esse debate nacional desenvolvimentista liberal no famoso duelo do Eugênio Goudin com o Roberto Simons, né? O Roberto Simons com esse discurso nacional desenvolvimentista, defendendo a indústria nacional e tal, e o Goudin defendendo, evidentemente, a abertura de mercado.
Neste momento, nós temos, de novo, um renascimento do nacional-desenvolvimentismo no governo PT. Mas nós não temos Eugênio Goudin dessa vez. Como é que nós vamos fazer? Nós temos o que nós conseguimos fazer nos últimos anos, que é esse redespertar de um movimento liberal, que ainda precisa ser muito qualificado, na minha modesta opinião. Precisa ser montado o time de futebol, que é a analogia que o nosso amigo Hélio Beltrão costuma fazer. Nós precisamos ter figuras ocupando todos os postos-chave, todas as funções que permitem empurrar agendas adiante, levar as ideias numa determinada direção. E isso inclui a classe política e inclui o ambiente intelectual. Porque se nós ficarmos também só lançando candidatos, se nós não trabalharmos nesse campo da ideia, nesse campo da academia, nesse campo da intelectualidade, se nós não atuarmos aí, as conquistas não se solidificam. Elas podem ser, como aconteceu na história brasileira inteira. Temos conquistas, mas elas se efemerizam. Não é? A gente sofre uma série de interrupções nesse processo extremamente indesejáveis e prejudiciais à solidificação das conquistas. E Lucas, o Instituto Liberal vai trabalhar agora para tentar unificar esse discurso da direita, porque parte da divisão da direita que nós tivemos há tempo é que nós não conseguimos chegar ao mínimo denominador comum de uma pauta para unir todos os lados da direita. E isso é fundamental, como você disse aí, para aglutinar essa direita. O Instituto Liberal está trabalhando nesse sentido, para tentar aglutinar esse mínimo denominador comum para unir a direita? Bom, primeiro, para a gente unir a direita em torno de um denominador comum, a gente precisa ter a consciência, todos precisam assumir para si essa consciência, de que essa união não é feita em torno de uma pessoa, em torno de um líder, de um mito, de um messias ou quem quer que seja. Essa união é feita em torno de um programa, ela é feita em torno de fundamentos. Nós existimos como corrente de opinião e não como cultistas de um ídolo. Primeira coisa que precisa ficar clara é essa. Se a gente não partir dessa premissa, não adianta falar em união. Só vamos estar falando em tribalismo. Esse ponto é muito importante. Agora me fala uma coisa. Quais seriam esses pilares? Quais são os pilares desse mínimo denominador comum para não termos a cultura do personalismo, mas em torno de uma ideia, de proposta? Vamos lá. O liberalismo, ele é a tradição política da modernidade por excelência, que surge para defender o indivíduo, as prerrogativas do indivíduo, essencialmente a vida, a liberdade e a propriedade, contra o arbítrio. Ele aposta na força da sociedade. A sociedade, ela tem a possibilidade de fabricar inovações, ela é criativa por natureza, desde que um poder central, que por natureza é limitado, porque ele é composto apenas por um grupo de burocratas que não consegue aprender toda a complexidade da realidade social. Portanto, a sociedade como um todo, lidando com os seus problemas e com as suas questões próprias, cada indivíduo, cada comunidade, cada bairro, cada família, lidando com os seus problemas, a menor unidade, mais próxima ao problema, ela tende a ter um acesso mais efetivo à solução que vai enfrentar aquele problema, aquela questão. Então, o liberalismo, ele parte dessa ênfase na força da sociedade, na importância da sociedade, e isso implica a proteção da privacidade. Eu costumo falar na liberdade de expressão, liberdade de você defender as suas ideias, de você apresentar alternativas, de você apresentar soluções, mas isso parte da privacidade, da esfera privada, o respeito à esfera privada. E esse é um discurso. Eu conversei com um amigo do Rio Grande do Sul, um advogado que me deu esse estalo, né? Esse é um discurso que une todos nós. Os conservadores estão preocupados com a privacidade das suas famílias, a privacidade do exercício da sua fé. O liberal está preocupado com a privacidade do indivíduo em todas as esferas, em todas as questões possíveis. Então, a privacidade, a defesa do indivíduo, da esfera privada, da liberdade da família, em confronto com a burocracia, com a estrutura burocrática e estatal, eu acho que isso é o que nos une, o que deveria nos unir. É claro que, em algumas situações históricas do Brasil, que de certa maneira também ajuda a explicar essas rupturas que nós conversamos aqui, discursos reacionários que, nesse sentido, se aproximam muito da esquerda, porque são estatizantes, discursos reacionários, mas que eram anticomunistas ou anti-esquerdistas,
Os liberais acabaram fazendo aliança com essas forças para derrotar a esquerda. Só que logo depois, essas forças engolem os liberais. Porque essas forças não valorizam a privacidade, não valorizam a sociedade, a espontaneidade social. Então eu acho que o conservadorismo que nós prezamos, que nós respeitamos, é um conservadorismo que entenda a importância da privacidade, a importância do indivíduo. Esse é o denominador comum, porque se não for assim, se o discurso não for esse, nós não estamos apresentando absolutamente nada de diferenciado para a realidade brasileira ao longo de tantos anos. Lucas, nós precisamos de um mínimo denominador comum na agenda econômica, porque o Brasil precisa voltar a crescer. A economia brasileira está estagnada há 40 anos. A abertura econômica é algo que pode ser esse mínimo denominador comum ou isso ainda vai ter muita resistência no lado mais conservador? O mínimo denominador comum tem que ser o reconhecimento de que o consenso social-democrata da nova república fracassou. Esse é o denominador comum na agenda econômica. E reconhecer que esse consenso social-democrata fracassou implica reconhecer que é preciso promover a abertura econômica, que é preciso promover privatizações, que o Estado, como empresário, não funciona e ele reparte os seus prejuízos com a sociedade. Implica reconhecer a necessidade de corte de gastos, de reforma administrativa, de você eliminar penduricalhos e privilégios do alto funcionalismo público, implica tudo isso. E eu acho que o lado conservador precisa ser um conservadorismo. Aí eu pego novamente o exemplo do Lacerda. O Lacerda defendia a necessidade de uma ordem moral, defendia o cultivo dos pilares de uma civilização ocidental, de valores como sedimentos da sociedade. Ele tinha esse ângulo moral muito forte nele, mas com liberdade. Com liberdade. Até porque a liberdade é, em si mesma, essa liberdade moderna que nós temos no liberalismo, ela é o resultado de um longo processo de desenvolvimento do individualismo ocidental que deita raízes nessa civilização ocidental que os conservadores tanto referendam e tanto reverenciam. Então, um conservadorismo que despreze essa liberdade, um conservadorismo que abrace os privilégios, que abrace essa paralisia, esse imobilismo no modelo social-democrata que está enraizado na nossa cultura política, esse conservadorismo não tem nada a dizer que acrescente o que a esquerda já diz. A verdade é essa, ele não tem nada a dizer ao problema brasileiro, ao drama brasileiro, à sociedade brasileira, que esse consenso social-democrata prevalente já não diga. Então o conservadorismo que a gente pode chamar para junto da gente é um conservadorismo que reconheça esses valores, que reconheça a importância disso. Senão, é um mínimo denominador comum para quê? Para derrotar o PT, para derrotar a esquerda? Mas qual é a agenda que a gente vai implementar no lugar? É a mesma? Ou com pouquíssimas diferenças? Para ter diferença, para ser uma alternativa efetiva, tem que concordar com esses pontos. Senão hoje não tem escapatória. Vou dar um exemplo aqui histórico, a gente está conversando. Logo no governo Castelo Branco, nós tivemos a famosa dobradinha Roberto Campos e Bulhões, né? Que implementou uma agenda liberal e dura até de reforma, rigor fiscal, e nem o governo militar aguentou bancar aquela agenda liberal, né? Foi ali que começou, e foi uma agenda muito importante, que o resultado foi dado logo depois, né? A partir de 1968, os resultados dessa agenda começam. O milagre econômico vem daí. O milagre econômico é o pilar do... Costa e Silva já muda isso com aquele discurso dele que o guardião da moeda sou eu. Já muda aí. E pega, né, Costa e Silva e logo depois com Médici e a economia cresce. Mas, veja só, num Brasil que tinha um governo autoritário, com o presidente da República bancando uma dupla liberal extraordinária como Roberto Campos e Bulhões, não aguentou a pressão política para continuar a reforma no ritmo que precisa. A gente vai conseguir isso na democracia? Do nosso patrimonialismo e na época, um pouco depois, né, o Chile fez o contrário. Exatamente. No regime autoritário também, uma ditadura sangrenta, e eles conseguiram fazer reformas econômicas liberalizantes muito importantes, que influenciaram positivamente o Chile muito tempo depois. Se a gente vai conseguir fazer isso na democracia? Bom, eu acho que o material humano que a gente está tendo hoje,
com esse redespertar das ideias liberais, é a única esperança de alcançar esse objetivo. Porque a gente tem que ser coerente com o que a gente defende. Nós somos liberais, nós defendemos a sociedade, a força da sociedade, a importância da sociedade. Isso implica também a importância das pessoas que compõem a sociedade mudarem as suas ideias. Então, a mudança das ideias é o ponto zero para alcançar qualquer outra coisa. Outro ponto na história que nós conseguimos avançar com a agenda liberal foi justamente no Plano Real, porque, na verdade, o Plano Real acaba com o maior pesadelo da sociedade brasileira, que era a hiperinflação. E aquilo deu uma espécie de carta branca para o governo avançar com as reformas de quebra de monopólio público, privatização, desregulamentação, e nós avançamos naquela época com essa agenda. É preciso um outro fato extraordinário, quase que um plano real. O que seria esse gancho para mobilizar a sociedade, para a sociedade dar um voto de confiança para que se avance com a agenda liberal, no momento em que a política vive um descrédito gigantesco no país? Olha, a comparação ela é um pouco desalentadora, porque o Plano Real só veio por causa dos desastres anteriores. Exatamente. Então, o que você está propondo aí na sua pergunta, basicamente é que a gente precisa de um desastre parecido para poder ter um evento parecido, para a gente poder alcançar o resultado. Eu espero que a gente consiga pular essa etapa, né? Mas, de muitas maneiras, a gente já não pulou, porque a gente colocou lá na cadeira quem está lá. As consequências disso são inevitáveis. O Brasil não tem a menor chance de... Aliás, eu digo que hoje a nossa pauta é ficar na trincheira e evitar o que eu chamo das contra-reformas. Aí está aí o governo petista querendo melar a reforma trabalhista que foi feita no governo Temer. Está aí o governo petista acabando com o marco do saneamento básico, querendo praticamente dar um monopólio de não disputar mercado das estatais. É um total absurdo. Então, assim... como dizem, alguns jocosamente falaram, a bancada do cocô, né? Então, assim, avançar com a agenda liberal hoje é total irrealismo. Mas trabalho de goleiro, realmente. É o que então nos é isso. Nesse momento é isso. E continuar o trabalho das ideias e de formar candidatos também para lutarem por essa agenda. Não tem jeito. Qual é o milagre que a gente pode fazer? É trabalhar nessa seara. O Instituto Liberal conversa também com a direita conservadora? Vem conversando ou não? Se a gente considerar um conservadorismo que se inspira ali numa matriz burkeana, Edmund Burke, o considerado o pai do conservadorismo moderno, na verdade era um Whig. E, portanto, ele pertencia ao que seria o liberalismo da sua época, só que ele foi crítico à Revolução Francesa. Então, se a gente tiver um conservadorismo que deita nessa raiz, o Instituto Liberal abarca. Inclusive, Og Leme, que foi da Escola de Chicago e um dos fundadores do Instituto, citava Burke pra caramba. Hayek se dizia um burkeano. Então, se for por essa linha, ok, mas se a gente for para um reacionarismo à la de Maistre, de Bonneau, um tradicionalismo antiliberal, ou para um nacionalismo radical à la Enéas Carneiro, ou o nacionalismo autoritário do Oliveira Viana, do Alberto Torres, se a gente for para essa tradição, não tem como conversar. Não tem como, porque esse grupo não oferece a saída que o Brasil precisa. Eles não estão alinhados com as pautas liberais necessárias. Então, com esse grupo realmente não tem diálogo. Agora, com o conservadorismo que abarca esses pilares, o conservadorismo que do Brasil tem raízes, porque o conservadorismo do Império era isso, né? Tinha esse alicerce. Visconde de Uruguai, um dos grandes autores do Partido Conservador, um dos ícones do saquaremismo, o que ele citava no ensaio sobre o direito administrativo dele? Tocqueville, Guizot, o liberalismo francês. A diferença estava muito mais em que os saquaremas, de forma geral, esse grupo em torno do Uruguai, eles evocavam esse liberalismo francês da época da monarquia de julho de 1830, enquanto os liberais, os autoproclamados liberais, os Luzias, né, tinham mais um referencial anglo-saxônico, o que não quer dizer também que o Uruguai também não citasse, o Hamilton, os fundadores dos Estados Unidos também citava. Então esse conservadorismo liberal, que tem raízes na política brasileira também, até mais antigas, e no Império ele era mais forte do que o tradicionalismo antiliberal, esse conservadorismo também faz parte da linha editorial, vamos dizer assim, do IL, sempre fez parte. Beira a Pena era isso também. Sim, é verdade. Agora, qual é a chance de aproveitarmos esse momento de trincheira
para criar esse discurso unificador? Como é que a gente começa isso? Vai ser por meio de seminários, vai ser encontro, vai ser vocês convocando para se escrever papers e trabalhos e publicar? Como é que a gente começa esse movimento da unificação do discurso da direita? Tem que criar espaços de convivência e de discussão para a gente poder construir. Isso é diálogo. Diálogo se faz quando as partes são unidas. Isso é auto-evidente, né? Que a necessidade que precisa ser implementada é essa. O caminho é esse, passa por essa conversa, mas a nossa história também, de novo, ela mostra que a gente sempre peca nesse ponto, a gente sempre briga por questões de menor importância. Aconteceu isso na época em que essa reforma que você mencionou, do Roberto Campos e do Bulhões, Lacerda estava brigando com eles, né? E depois, quando era tarde demais, né, o Lacerda se reaproximou do Roberto Campos, propôs um encontro para eles se alinharem e morreu logo depois. Perdeu-se um bonde. A gente perde bonde também porque a gente briga por besteira. Tem um artigo... E é o que a gente está fazendo agora. É verdade. Tem um artigo fantástico do Roberto Campos, que escreve logo depois da morte do Ulisses. E esse artigo conta como que o Roberto Campos e o Ulisses se aproximaram na votação do impeachment do Collor. E logo depois morre. E é interessante que o Roberto Campos faz o meia-culpa, né? Ele fala assim, puxa, se eu tivesse me aproximado antes do Ulisses, o Ulisses aprendido mais de economia comigo e eu mais de política com ele, quem sabe não seria uma dupla imbatível. Eu não sei se o Ulisses Guimarães teria essa disposição, mas... O que eu imagino é o seguinte, o Ulisses e essa turma da geração, que eu digo, constituinte de 1988, não dava a menor importância para a economia, no sentido do pensamento econômico. Eles achavam que a economia era um órgão meramente técnico. O que você dava para um técnico, ele resolvia. Que a grande primadona era a política, né? Então tudo era feito pela política, então a política que era importante e o resto era meio secundário. E o que o Roberto Campos tenta trazer é a preponderância dos temas econômicos para se discutir o Brasil. Então eu diria... E essa coisa tecnocrática também é um legado varguista, um legado castilhista. Sim. O Ulisses Guimarães era um político do PSD, também filhote do varguismo. Exatamente. Está tudo ligado. Uma genealogia de desastre. Mas o ponto que eu estou trazendo nesse artigo é o seguinte, os momentos de arrependimento. Às vezes a gente arrepende por não ter conversado antes, por uma barreira ideológica ter impedido, né? Então tem esse momento. O Brasil Paralelo acabou de fazer um documentário recentemente sobre a direita e você vê ali um arrependimento também de certas pessoas. Puxa, ó, cometemos excesso, fizemos coisas erradas. Então, mas nesse momento que você tem a maturidade de reconhecer esse arrependimento, é um ótimo momento para começar um diálogo, vamos dizer assim, suprapartidário ou supra-ideológico para encontrarmos esse denominador comum. Agora a coisa ficou mais legal. Agora ficou mais animadora, porque é o momento de arrepender agora. Depois da gente ter sofrido a derrota amarga que a gente sofreu, é o momento de arrependimentos e de revisões de rumo. Agora ficou mais legal, porque aí cria-se a oportunidade de construir alguma coisa em cima disso, mas a gente tem que estar disposto a essa construção. E não disposto, repito, a ficar cultuando ídolos, né? Enfim, erguendo altares a bezerros de ouro. Esse é um problema que eu digo ainda de um certo infantilismo que nós temos, né? Colocar mais a esperança em pessoas do que no campo das ideias e propostas, né? Como que o Instituto Liberal ajuda a quebrar a política personalista e a fazer com que nós focamos mais nas ideias? O trabalho do Instituto Liberal é divulgar ideias e não pessoas. Ele tem uma atuação na área teórica, tradução, edição de livros, organização de publicações e conversa com todo esse amplo espectro do que a gente poderia chamar de um ecossistema de defesa da liberdade que hoje existe no Brasil e que envolve figuras que tendem a ocupar todos esses postos, todas essas posições do time de futebol que o Hélio Beltrão mencionava. É um caminho. A colaboração que o Instituto pode prestar é essa. Agora, no fim das contas, tudo termina no sistema representativo. A aprovação dessas agendas depende do sistema representativo
Então, se você me permite parênteses rápidos aqui, toda essa discussão, ela depende de fortalecer o sistema representativo. Um sistema representativo, leia-se, sobretudo, o poder legislativo, que é o poder liberal por excelência, e para isso a gente precisa enfrentar a hipertrofia de outros poderes que surrupiam funções que não lhes pertencem. Se isso não for encarado como uma questão zero, questão precípua, eu acho que nem a agenda econômica adianta discutir, porque tudo o que acontece, que é decidido dentro do legislativo e do sistema representativo está sob júdice. Né? Está sob júdice, é um poder que funciona por licença. Ele está licenciado para funcionar, mas se o outro poder entender que aquilo ali fere os seus interesses ou as suas conveniências, ele se mete e invalida com qualquer criatividade jurídica que venha pela cabeça. Então a gente também, um denominador comum, zero, do momento atual, do hoje, não é uma agenda de longo prazo, é uma agenda imediata. O denominador comum hoje é colocar os poderes da República nos seus devidos lugares. Com certeza. Se não passar por isso, a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. O parlamento veio amadurecendo justamente porque essas ideias liberais, muitos parlamentares acabaram tendo uma vida no executivo, né? Foi prefeito, governador, secretário, né? Muitos deles tiveram uma passagem para o cargo executivo. E nada mais para trazer o pragmatismo, o realismo do que passar por uma agenda executiva, né? Você entende que o parlamento, em parceria com os governadores e prefeitos, é um grupo que deve ser melhor coordenado para avançar com essa agenda de livre mercado no Brasil? Também, mas eu não gostaria de ignorar as câmaras de vereadores. Sim. Os municípios, associação de bairro, é de baixo para cima. Sociedade civil, lógico. Mas a sociedade civil, ela vamos dizer assim, é o fator que pode ajudar a dar pressão e legitimidade à luta, né? Mas o fato, como você bem disse, o poder está na mão lá do deputado, do senador, do deputado estadual, do vereador, etc. Mas tudo está ligado. Não adianta você mexer numa peça e as outras ficarem abandonadas. Todas elas têm que estar em sintonia. Com certeza. Mas você entende que esse poder legislativo mais independente, aliás, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, se diz mais liberal do que o governo, né? Como você vê o parlamento, com essa agenda do centrão, se dizendo liberal? Isso pode ajudar ou prejudicar a imagem da direita? Eu não vejo nenhum benefício que a gente colha com essa associação. Acho que isso já responde à pergunta. Qual é o benefício que a gente colhe com esse pessoal ligando a nossa marca? É claro, a palavra liberal, isso é um ponto positivo. A palavra liberal ganhou um respeito que ela não tinha antes no Brasil. É mais um efeito, mais um resultado do trabalho que começou com o Instituto Liberal nos anos 80, passou por essa resistência ao PT que se formou naquilo que a cientista política Camila Rocha, na tese dela Menos Marx, Mais Mises, chama de contrapúblicos, e que chegou a esse movimento todo que nós vemos hoje. A Brasil Paralelo, de certa forma, também faz parte disso, muita parte disso, aliás, pela expressão dos seus documentários e das suas produções. Então, tudo isso impactou nesse processo. De fazer com que essas ideias ficassem mais palatáveis e mais atraentes para um determinado público, e alguns políticos que não tinham formação liberal nenhuma, não tinham essa trajetória, grudaram nessa agenda, abraçaram essa agenda por oportunismo político, porque se converteram, não importa, né? O fato é que eles se ligaram a essa ideia porque essa ideia trazia vantagens, passou a fazer sentido para eles politicamente avançar, grudar nessa agenda. Agora, isso também faz com que, muitas vezes, essa aliança de conveniência não seja sólida, ela seja transitória, circunstancial, superficial, e essas mesmas forças, de uma hora para outra, joguem tudo para o alto. Ou nunca estejam aplicando a agenda, apenas usando a palavra, que é o caso do Centrão.
né? Então, assim, benefícios eu não vejo muito sendo trazidos. Eu acho que ela é o resultado, isso é resultado de uma coisa boa que aconteceu antes, que é esse ganho de reputação e de respeito do liberalismo, relativo, mas houve um ganho. Mas em si mesmo não é um fator que nos beneficia, ao contrário. Agora, o Brasil, parece que essas manifestações liberais elas são muito mais pronunciadas nos estados, né? Eu vejo hoje uma geração boa de governadores que nós temos aí tentando avançar com essa agenda. O próprio Tarcísio em São Paulo, o Zema em Minas Gerais, Ratinho Júnior no Paraná, enfim, nós temos aí governos que querem empurrar essa agenda. E o governador tem uma certa autonomia, né? Apesar de ter essa dependência tão grande de Brasília, tem uma certa autonomia para avançar com essa agenda. Você acredita que os estados podem se tornar grandes laboratórios para se testar políticas mais liberais? Tem que ser. Tem que ser. Isso também, essa nossa fixação tem razão de ser, porque realmente, infelizmente, o nosso Estado ele é centralizado, ele é tão inchado e tão influente, tão decisivo nas nossas vidas, que é natural que assim seja, mas a nossa fixação exclusiva no centro, na União, em Brasília, atrapalha. O desenvolvimento das ideias e o alcance que elas podem ter, ele precisa começar dos locais, das regiões. Descentralização e subsidiariedade são princípios liberais que a gente precisa colocar um pouco mais na nossa agenda prática e no nosso cotidiano como promotores da agenda liberal. Então a gente tem que olhar para o município, tem que olhar para o Estado e, como você bem demonstrou, traz resultados. Então, o federalismo é outro mínimo denominador comum que vai unir essa direita? Eu acho que nesse aspecto não tem muita, assim, dentro dessa chamada direita, não tem muito quem discorde da importância disso. Dessa descentralização. Uma outra pauta importante é a pauta do meio ambiente, que foi sequestrada pela esquerda durante muito tempo, com uma visão totalmente obsoleta, né, de que preservação significa que não pode ter nenhuma atividade econômica, né? E agora, evidentemente, essa é uma grande oportunidade. Capitalismo destrói o meio ambiente. Capitalismo destrói o meio ambiente. Esquecendo que os países socialistas têm recordes em agressão à natureza e destruição do meio ambiente deles. Exatamente. Mas essa é uma grande oportunidade para o discurso liberal florescer novamente, mostrar que é por meio do mercado que nós vamos fazer a verdadeira pauta da preservação, como é o caso do agronegócio, né? 25% das reservas legais em alguns estados, outros 35% de reserva legal e no norte 80% ainda. O Instituto Liberal, na década de 90, publicou um livro, eu agora não vou, eu acho que é Economia, se eu não me engano o nome do livro, se eu não estiver enganado, do Richard Stroop, que fala sobre soluções de mercado para problemas de meio ambiente. Por exemplo, a preservação das espécies através da criação de espaços geridos privadamente e que, portanto, tem interesse na preservação dos animais que vivem ali, porque aquilo tem visitação, né? Então é interessante para eles, o interesse privado do administrador, que as espécies que ali vivem continuem existindo. Também a gente tem a preocupação com o meio ambiente no José Bonifácio, lá no 1820. Ele aliás, é o primeiro defensor do meio ambiente no Brasil. Roger Scruton, no conservadorismo britânico, fala também da preservação do meio ambiente como uma agenda conservadora. Então, não faz absolutamente nenhum sentido que essa agenda seja considerada exclusiva da esquerda, que ela seja sequestrada pela esquerda, a não ser pelo fato de que muitos do nosso campo deixam isso acontecer. Mas esse é outro bom tema, né, para tentar unir, criar esse mínimo denominador comum aqui. Como é que nós vamos apresentar uma solução de mercado para resolver a questão desse papel preponderante que o Brasil pode ter nessa economia de baixo carbono, né? Eu não sei se é um tema para, nesse momento, fazer a unificação, mas sem dúvida é um tema que precisa ser montado para um programa, por exemplo, de uma candidatura que pretenda levar as agendas liberais à prática na presidência da República. Tem que ter esse tema tem que fazer parte dessa agenda. É um tema que afeta o mundo inteiro. O Brasil faz parte do mundo, às vezes a gente esquece disso. O Brasil se esquece disso, mas ele faz parte do mundo, ele faz parte desse ecossistema. Então é um tema que tem que ser objeto das nossas preocupações, sem sombra de dúvida. Outra área que o liberalismo é muito criticado é quase que não dar importância para o lado social, mas as pessoas esquecem
por exemplo, que a questão da renda universal era uma proposta dos liberais muito antiga, né? John Stuart Mill, o próprio Milton Friedman e tantos outros defendiam, por exemplo, a questão de um programa de renda universal. Como você vê, qual é a resposta do liberalismo para esta, entre aspas, insensibilidade dos liberais para as questões sociais? Bom, aí a gente precisa reconhecer a pluralidade do liberalismo. Aí não tem jeito, realmente os liberais divergem sobre qual é a melhor maneira de enfrentar o problema e não tem muito como você fazer com que todos concordem sobre isso. Né? Você vai ter, por exemplo, o objetivismo da Ayn Rand, que defende o Estado realmente restrito à segurança e justiça e mais nada. Então essa parte mais distributiva da atuação do Estado, de enfrentar a questão da pobreza, ela não deixa ao Estado essa competência. Herbert Spencer também não deixava. Obviamente, o anarquismo de mercado não deixa, porque é anarquista, se não tem Estado, não tem como o Estado fazer absolutamente nada. Mas esse grupo é minoritário na história do liberalismo. O grupo que é o grupo que efetivamente tem impacto nas políticas ao longo dessas últimas décadas, né? O grupo mais expressivo do liberalismo nunca defendeu essa ideia de um Estado exclusivamente focado em segurança e justiça. Desde Adam Smith, desde Locke, o Estado não é defendido como tendo apenas essas duas incumbências. Adam Smith reconhecia ao Estado um papel na educação, até na infraestrutura ele reconhecia um papel ao Estado. Adam Smith, aliás, ele era tão não dogmático, ao contrário do que as pessoas pensam, que até no caso, por exemplo, da segurança do setor naval, ele admitia, defendendo a especificidade do cenário britânico, protecionismo nesse campo. Então ele era tão não dogmático que até isso ele chegava a admitir que naquela circunstância se justificava. Então, desde Adam Smith e Locke até hoje, o núcleo central do liberalismo, a maior parte dos liberais entende que o Estado tem um papel para que todos os cidadãos que constituem a comunidade política, que é outra coisa que também é importante enfatizar, o liberalismo não é inimigo do Estado na sua história, ele nasceu justificando o Estado, apenas tentando colocar o Estado em limites, mas ele nasceu justificando, ele nasceu a partir do discurso contratualista, que é um discurso justificador do Estado, do porquê do Estado existir, né? Então, desde esses primeiros tempos do liberalismo, o liberalismo encampa o discurso de que para que todos os membros da comunidade política sejam partícipes da república, é preciso que necessidades mínimas sejam atacadas, que eles tenham um mínimo de dignidade. Como isso vai ser feito, como o Estado vai atuar nesses departamentos, aí varia. Aí realmente varia, não tem como os liberais terem um consenso absoluto sobre esse assunto. Milton Friedman, por exemplo, ele vai falar do imposto de renda negativo, vai falar também da atuação do Estado na saúde e na educação, mas ele vai dizer que a atuação do Estado na saúde e na educação não necessariamente se faz pelo gerenciamento do serviço. Isso. Mas ela pode ser feita pela concessão do recurso à própria sociedade, para que a sociedade faça as suas escolhas. Qual hospital que ele vai se tratar, qual é a escola que ele vai matricular o filho dele. Esse é um ponto muito importante, né? Os liberais entendem a importância do serviço público, mas não precisa ser necessariamente estatal. E nós usamos quase como sinônimo estatal e público, né? Público são as parcerias público-privado e outros mecanismos que nós já criamos para gerenciar serviços públicos. Sim, o que a iniciativa privada faz é oferecer serviço à sociedade. É. Às vezes, o que vem dessa mentalidade estatista é a ideia de que a fonte do dinheiro, a fonte do recurso, é decisiva, é moralizante. O dinheiro vem do Estado e tem que vir do Estado. Tem que vir do Estado. Por que tem que vir do Estado? Se vai atender a necessidade e muito melhor. Uhum. Lucas, muito obrigado pela conversa aqui. Olha, é importante nós começarmos a pensar como criar esse mínimo denominador comum em torno de propostas para unir a direita e dar um senso de uma narrativa coesa para enfrentar o debate político. O Panorama fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, às 20 horas. Até lá!